E eu começo falando de saúde. A gente hoje vai falar sobre colesterol. Eu mesma escolhi esse assunto a dedo, porque eu sei que muita gente faz exame e se assusta e fala, tô com colesterol alto. Mas tem muita gente que fala, deve ser normal depois de uma certa idade, tudo bem ter o colesterol alto e continua com os mesmos hábitos. Gente, o colesterol é uma gordura naturalmente presente no organismo, né? Todo mundo tem. Embora seja fundamental para o funcionamento, desequilíbrio pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC. E aí sim vem a preocupação, porque é a principal causa de morte no mundo. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas dessas doenças ligadas ao desequilíbrio do colesterol. As pesquisas também indicam que o colesterol alto atinge mais da metade da população brasileira. E é por isso que é tão importante a gente conhecer os alimentos, as propriedades, a forma correta de controlar os níveis do colesterol bom e ruim. Porque tem o colesterol bom e ruim, viu? Tem gente que fala assim, eu fiz exame, eu tô com colesterol. Todo mundo tem colesterol, inclusive aquele que é bom. Então, presta atenção. A gente vai aprender a equilibrar o bom e o ruim. E para nos ajudar a entender e saber quais são os alimentos vilões no nosso dia a dia, eu recebo a nutricionista, coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, Caroline Trevisan. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom te receber, viu? Obrigada. Vamos sentar aqui do lado e, eu quero a sua participação. Você que está em casa, através do WhatsApp. Senta aqui pertinho. 11 9 50 45 18 40. Tanto tempo que você não vem, né? Tô feliz que você tá aqui com a gente. De vir aqui. E nós também. Saudades. E bom falar desse assunto, né, Carol? Porque colesterol está intimamente ligado à alimentação. Sim. Mas é só a alimentação? Existem muitos fatores influenciadores do aumento do colesterol. Como você disse, o colesterol ele faz parte do nosso corpo. O nosso corpo produz, a gente não só consome colesterol por meio da alimentação, o nosso fígado produz colesterol. E o colesterol é importante porque ele faz parte de uma série de processos. Formação de alguns hormônios no útero acontecem com o colesterol, né? Com a presença da molécula colesterol. Então, é bom e importante. E como você disse, às vezes as pessoas vão ao médico e falam, eu tô com colesterol. Todo mundo está com colesterol, ainda bem, para que o nosso corpo funcione bem. Só que a desestabilização das frações de colesterol pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças, predispor ao desenvolvimento de algumas doenças. O que é importante a gente falar é que a gente tem o que a gente chama de colesterol ruim e colesterol bom, né? Que é o HDL e o LDL. E, na verdade, isso não é o colesterol. O LDL, que é uma lipoproteína, uma proteína de densidade baixa, ela faz o quê? Ela leva para onde a gente precisa o colesterol para que ele seja utilizado pelo nosso corpo. O HDL, que é o colesterol bom, ele faz o quê? Ele pega o que está acumulado nas paredes das artérias, que podem levar a um infarto ou a um AVC, que é o derrame, leva esse colesterol para o fígado de novo para que ele seja eliminado através das fezes. Por isso que o HDL, ele é bom, porque ele vai lá e funciona como um funcionário que vai fazer a limpeza das paredes da artéria para que não traga problemas à saúde. É um assunto polêmico e controverso, né? A gente escuta muitas coisas e muitas vezes se perde. O que é melhor? O que eu devo comer? O que eu não devo comer? Como deve ser a nossa alimentação, pensando em manter esses níveis estáveis. O que é importante dizer também que o colesterol isoladamente, ele não mostra muita coisa. A gente tem muitos estudos que mostram que a maioria das pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio não tinham colesterol total alterado. Então, nós, profissionais da área da saúde, temos que analisar todo um contexto. Não é um fator isolado que vai te fazer ter um problema cardíaco ou um derrame. Não estou menosprezando o colesterol, mas é importante que nós avaliemos todo um contexto. Como que é a alimentação dessa pessoa, se ela faz atividade física, se ela fuma ou já fumou, se ela bebe muita bebida alcoólica, todo um histórico familiar, se existe precedentes na família. Então, todo um contexto precisa ser avaliado para que a gente fale, olha, a gente precisa, de fato, cuidar com o medicamento desse colesterol alterado. Ou não, só alimentação, atividade física, mudança do estilo de vida
vai fazer com que você já tenha melhoras para a sua saúde e diminuição do risco de uma série de doenças, não só as doenças cardíacas, que são as que mais matam hoje no mundo, mas como obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso associado. Existe a possibilidade de uma pessoa não ter obesidade, diabetes, hipertensão, ser jovem e ter um desequilíbrio do colesterol? Sim, porque como eu disse, o nosso próprio corpo produz colesterol. E algumas pessoas têm o que a gente chama de hipercolesterolemia genética, que é uma questão genética do gene, que é passado de pai para filho, que traz essa influência e faz com que o fígado produza mais colesterol do que o corpo realmente precisa. E aí esse colesterol fica alterado. Mas nem sempre há a necessidade de tratar esse paciente com medicamento, porque a gente tem que avaliar como que estão as frações boas e ruins. Se o colesterol total, ele é um todo, que é formado pelo bom e ruim. Se eu tenho um colesterol bom muito alto, o meu colesterol total também vai ser alto. Só que eu tenho que avaliar que é o bom que é alto. Então, eu não tenho tanto risco de ter um problema cardíaco, porque o meu colesterol bom, que compõe o colesterol total, é alto. Então, a gente precisa avaliar todo esse contexto das frações para dizer, essa pessoa que tem uma influência genética grande vai ter que usar medicamento ou apenas cuidar da alimentação. Por que eu falo tanto do uso de medicamento? Porque às vezes a pessoa está com colesterol alto total, mas não avalia essas outras questões e vai usar um medicamento que tem efeitos colaterais muito grandes, principalmente a parte do cansaço na musculatura, as estatinas que a gente usa para diminuir esse colesterol, pode trazer efeitos colaterais ruins e diminuir a qualidade de vida do indivíduo. Você sabe que tem muitos idosos que relatam essa fraqueza muscular, essas dores nas pernas, que tomam remédio para o equilíbrio do colesterol, às vezes até em excesso, e não estão fazendo relação de uma coisa com a outra, né? Importante você prestar atenção nisso. As estatinas, elas podem provocar essas dores. É, um dos efeitos colaterais mais relatados por indivíduos usuários das estatinas são essa fraqueza muscular. É como se tivesse feito atividade física, sabe aquela dorzinha, aquela sensação de cansaço? Eles relatam isso, só que é contínuo e eles não fazem atividade física. E isso torna a qualidade de vida ruim, torna o indivíduo menos ativo, porque ele sente incômodo, dores e fraqueza, então ele não vai praticar atividade física por conta desses incômodos. E tem outros efeitos também do uso das estatinas que não são... essa é a mais comum, mas dependendo do organismo, cada pessoa pode ter e desenvolver um efeito colateral. A gente não está falando aqui que é para você parar o seu remédio do colesterol, mas conversa com o teu médico e é importante saber que não basta um remédio agindo, a gente precisa procurar um estilo de vida saudável. E você falou de exercício físico, não fumar, não ingerir álcool em grande quantidade, né? E a alimentação. E aí a gente vai focar agora na alimentação, Exato. porque eu acho que essa é a parte importante que a gente não pode esquecer em relação ao colesterol. E tem muita dúvida em relação a isso. Sim. Eu acho que a maior dúvida a gordura sempre foi tida como vilã, né? Desde que eu me conheço como criança, antes de pensar em fazer nutrição, eu escutava, não coma isso porque tem muita gordura faz mal. Nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, em 1930, 300 pessoas haviam morrido com problema de coração. Depois de em 1930, 3 mil pessoas. Em 1960, 3 mil pessoas. E esse aumento, ele não aconteceu pelo aumento de gordura, porque o consumo de gordura diminuiu pelos indivíduos americanos. O que aumentou foi o carboidrato, tá? Então, a gordura... Se você tiver equilíbrio, como a gente sempre fala em tudo na vida, e se você escolher gorduras boas, elas são muito benéficas à saúde. O que não é bom, gordura trans, que é a gordura que vem da indústria, que sofre uma modificação na indústria, e o excesso de carboidrato refinado. O que é o carboidrato refinado? A farinha branca, o açúcar. O excesso do consumo de carboidrato associado ao consumo de gorduras ruins, que é a gordura que vem da indústria, eles podem sim elevar o colesterol e trazer um risco de doenças cardíacas e AVC, hipertensão e todas as doenças associadas ao aumento do colesterol. Mas a gordura não é vilã, eu acho que esse mito precisa ser desmistificado. Então vamos falar de que gordura você está falando, né? Para as pessoas ficarem tranquilas. Que gordura que não é vilã? A gordura da carne.
A gente tem, quando fala em dieta, que consumir gordura saturada, que é a gordura da carne e do leite. A gente tem que consumir gordura insaturada. Calma, já tem uma... Rapidinho. Não vai falar que eu corto, mas eu preciso saber. A gordura da carne e do leite. A gordura da carne a que você se refere é a gordura que está lá no meio da carne e faz com que a carne fique macia? Ou é aquela gordura grossa, por exemplo, da picanha? A gordura da picanha e a gordura que intermeia a carne. A que gente tá pode ali comer no meio. tudo. Sim. Existe restrição do consumo da carne que está por fora, dependendo de como o seu contexto alimentar é estruturado. Então, se é um paciente que come muito carboidrato, eu recomendo tirar aquela carne externa da picanha. Tá. Agora, se é um paciente que faz uma dieta restritiva em carboidrato, comer aquela gordurinha ou aquela pelinha do frango, que também é uma gordura, não é problema. Mas o profissional precisa entender como que é o dia alimentar do indivíduo para que ele estruture. Então, vamos falar de uma forma genérica? Eu oriento que não coma aquela carninha, aquela gordurinha de fora. Tá. Porque a gente não sabe se o indivíduo come muito carboidrato. E se eu falar coma essa gordurinha, eu vou estar influenciando e aumentando o aumento do colesterol. Talvez você não saiba o que é carboidrato, o que não é carboidrato. Rapidinho, só para você ficar com isso na cabeça. Carboidrato, farinhas brancas, tudo que vai farinha, né? Até a farinha integral, mas não deixa de ser carboidrato. Gente, pão, macarrão... Pão, macarrão, os doces de uma forma geral, e a gente tem também os carboidratos da natureza, que são carboidratos bons, que tem os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, mas o excesso disso, se você comer muita gordura, também pode ser prejudicial à saúde. Então, se você come uma quantidade significativa desses alimentos que a gente falou, que são os carboidratos, não comer essa gordurinha que está na picanha é recomendado para não ter o aumento do colesterol. Tá. Perfeito. Carboidrato com gordura não funciona. Não funciona. Sempre vai levar ou a um diabetes, um pré-diabetes, ou alterações de triglicérides e colesterol de uma forma geral. Perfeito. A gente começou falando da gordura da carne e do leite. Próxima. E nós temos as gorduras insaturadas, que estão divididas em poliinsaturadas e monoinsaturadas, que tem o tal do ômega 3, ômega 6, ômega 9, que são importantes para a saúde e até previnem contra doenças cardiovasculares, o ômega 3, o ômega 6. Onde a gente encontra isso? A gente encontra em peixes, principalmente peixes de água salgada e de mar mesmo, né? Peixes de mar, não de água doce. Encontra em óleos vegetais, mas aí a gente tem um parênteses que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os óleos vegetais, porque o óleo vegetal ele é contraindicado quando a gente pensa em manter os níveis de colesterol bom, tá? E tem também algumas frutas, como o abacate, que é rico em ácido graxo monoinsaturado, as castanhas, né, as oleaginosas, castanha do Pará, de caju, amendoim. Isso tudo é gordura boa, que a gente considera importante para manter os níveis de colesterol bom e ruim adequados. Perfeito. Então a gente pode e deve comer essas oleaginosas. Castanha, castanha do Pará, Sim. amendoim. Só que o amendoim com aquela casquinha... O que a gente orienta sempre em relação ao amendoim, sabe aquele saco de amendoim que a gente compra para festa junina? Sei. Esse é o melhor, porque você vai assar ele em casa e você não vai adicionar gordura hidrogenada. Porque quando você compra ele prontinho, salgadinho, para comer num evento ou às vezes quando está tomando uma cervejinha, esse amendoim, ele foi adicionado gordura hidrogenada, que é aquela gordura que eu falei que é ruim, que aumenta a circunferência abdominal principalmente, que é um fator de risco para problema cardíaco e aumento do colesterol. Então, se for usar o amendoim que a gente compra para festas juninas. E aí a gente assa, torra em casa. Pode adicionar um pouquinho de sal, se não tiver restrição ao consumo de sódio, e põe para assar e ele fica super bom e você vai usufruir dos benefícios da gordura boa que ele oferece. Perfeito. A gente falou da carne e do leite, eu não sei se a proteína já inclui ali, nessa proteína animal, o ovo. Sim. E o ovo é uma dúvida que as pessoas têm. Eu, quando era criança, minha mãe falava, ovo é um por dia. Hoje, a gente vê gente comendo um monte de ovos durante um dia, né? Eu costumo dizer que a nutrição é a ciência do depende, não porque ela está em cima do muro, mas ela precisa de análise de todo um contexto individual, porque cada corpo é único, né? Cada corpo responde de uma forma. O ovo, ele foi por muitos anos considerado vilão. E hoje ele não é mais, isso caiu por terra. Por quê? O ovo, ele tem na gema uma série de substâncias, vitaminas, principalmente vitamina D,
tem vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura, tem ferro, tem zinco, tem magnésio, elementos que são muito importantes para a nossa saúde. E às vezes a pessoa vai lá e joga a gema fora e come só a clara, que só tem proteína, não tem nada de nutriente. Então, o ovo, ele pode ser consumido, sim, todos os dias, e nós trabalhamos com orientação determinada pela American Heart Association, que é uma associação americana que trabalha todos esses valores a serem passados para o mundo todo em relação ao consumo de gorduras e tudo que norteia o que vai prevenir problemas cardíacos. Eles recomendam para um indivíduo com nenhuma alteração de saúde, 1 ovo por dia. Tá? O consumo de 1 ovo por dia é o indicado. Se for um paciente que tem uma pré-diabetes ou um diabetes, esse número já é reduzido. A gente não trabalha com 1 ovo por dia, a gente faz uma restrição maior. Então, por isso que eu falo que é uma ciência do depende, porque eu preciso avaliar individualmente. Mas pensando um indivíduo saudável, que não tem nenhuma doença associada, 1 ovo por dia é o que a gente trabalha como recomendação. Já tenho que repensar minha dieta, porque eu como mais do que 1 ovo por dia. Mas é o que eu te falei, analisar como estão os seus exames, como está o seu colesterol total, como está o seu triglicérides, como que está o seu HDL. Porque se você tem um HDL alto, você pode comer mais do que 1 ovo por dia. Essa é uma recomendação padrão por uma média populacional. Mas eu avaliando você individualmente, vamos supor, você pratica atividade física, que eu sei, você tem hábitos de vida saudável, não fuma, não costuma beber com muita frequência. Então, essa quantidade ela vai aumentar. Nós estamos falando aqui para um público geral, né? De forma geral, 1 por dia tá tudo bem. É exatamente isso. Carol, vou abrir as perguntas da turma, depois se você quiser complementar alguma coisa, você fica à vontade, tá? Posso só falar uma coisinha em relação Fala. à banha de porco, que eu acho que existe muitas dúvidas sobre banha de porco. Banha de porco é uma gordura saturada, mas ela vem da natureza. O que eu sempre falo para os meus pacientes, tudo que vem da natureza precisa ser consumido com maior frequência na nossa vida, né? E tudo que vem da indústria é aquela história, descasque mais e desembale menos. Tudo que vem da indústria tem uma série de modificações que podem trazer substâncias que farão mal à nossa saúde. Então, tudo que vem da natureza é interessante para a nossa saúde. A banha de porco, a manteiga, para você poder refogar alguns alimentos. Só que precisa avaliar também todo esse contexto junto com o consumo desses alimentos e não consumir de forma indiscriminada. Porque mesmo sendo algo bom, ele pode te trazer prejuízo se consumido de forma excessiva. Carol, você está preparada? Tem um monte de pergunta, a turma gosta desse assunto de alimentação, mas é sempre muito bom, porque todo mundo fica com dúvida, né? Até porque você falou, é uma ciência em constante evolução. E aí a gente precisa ficar atualizado dessas novidades. A gente está falando isso aqui hoje, pode ser que daqui 6 meses, se de repente nós formos falar do mesmo assunto, esteja totalmente diferente, porque é uma ciência em constante pesquisa, né? Sempre há pesquisas na área de nutrição, de medicina, para trazer o melhor para nós, para que a gente tenha mais qualidade de vida e longevidade. Isso é ótimo. A Isabel Trevisan é a Carol, olha eu, tô doidinha. A Isabel Estrela, de Salvador, na Bahia, ela diz, quem tem colesterol ruim e gordura no fígado muda a cor da pele, ou seja, fica com a pele manchada, o fígado pode ter cirrose, mesmo se a pessoa não bebe bebida alcoólica? Quando a pessoa Pode falar para essa câmera Quando aqui. a pessoa tem colesterol ruim, elevado, a gente precisa ver o quanto ele está elevado. Na verdade, o médico vai avaliar para ver se existe necessidade do uso de medicamento. A cirrose pode acontecer com essa gordura do fígado não tratada. A gordura do fígado a gente chama de esteatose hepática. É quando você está com tanta gordura no seu corpo que ela vai lá, sobrepõe, ela fica por cima do seu fígado e ela tem graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3. E se ela tiver num grau 3 e continuar evoluindo, ela pode virar uma cirrose, que é uma doença no fígado muito séria e a gente chama de cirrose não alcoólica. A pessoa às vezes nunca bebeu na vida, mas ela desenvolveu essa cirrose por conta desse excesso de gordura no fígado. Como no caso dela, especificamente, existe um colesterol ruim alto, é preciso a avaliação de um médico para ver qual a melhor conduta. Alimentação, atividade física vai ser sempre necessário, mas para avaliar se não existe a necessidade, dependendo do valor desse LDL, de fazer uso de medicamento. Perfeito. Alexandra Silva, de João Pessoa, na Paraíba, ela fala, boa tarde. Falta de ar, cansaço e gordura no fígado tem a ver com a elevação de colesterol ruim?
Não necessariamente. O que a gente tem que pensar? Uma pessoa que está com colesterol alto provavelmente esteja fora do peso. Ela está com um peso fora do normal para ela. O excesso de peso leva a cansaço, mas o colesterol alto por si só, a gente fala que é uma doença silenciosa. Ela não traz nenhum sintoma para falar, olha, eu estou com colesterol alto. Por isso que tem que fazer os exames periódicos. Esses sintomas de cansaço provavelmente tenham correlação com o colesterol, mas não por causa dele especificamente, mas porque você pode estar com excesso de peso. Mas o colesterol sozinho alto não vai te trazer cansaço. São outros fatores associados. De repente, um pré-diabetes, tem que avaliar com o médico, fazer exames e ver como estão esses valores para poder falar com toda certeza. É importante passar sempre no médico, viu? Alexandra, não seja negligente com esses sintomas. Às vezes um cansaço pode ser uma disfunção na tireoide, né? Um hipotireoidismo dá um cansaço, um sono. Vai dar uma olhada. O Carlos Cardeal Alves Barbosa é de Imperatriz, no Maranhão. Ele quer saber, tem alguma diferença entre o ovo caipira e o ovo branco? Amei sua pergunta. Então, existe diferença na composição do ovo caipira? Carol, você gostou daquela câmera, Gostei, né, Carol? só olha pra aquela. Existe diferença na composição do ovo caipira, o ovo orgânico, o ovo que tem a adição de alguns nutrientes. Mas são diferenças muito pouco significativas. Essencialmente, o ovo tem proteína, vitaminas e minerais. Vai depender muito do paladar de cada indivíduo para escolher se prefere. Tem gente que não gosta do ovo branco, tem gente que não gosta do ovo caipira. Eu particularmente gosto mais do ovo caipira. Então, são diferenças pouco significativas que não vão influenciar na sua saúde de uma forma geral. Então, optar por aquele ovo que você acha mais saboroso. É isso que deve ser feito. Tá joia. O Jailson Oliveira, um beijo pra você, já. Ele é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tem um blog super legal. Ele fala, boa tarde, eu utilizo muito a manteiga de garrafa, 100% caseira, feita através da nata, extraída do leite, mas utilizo com moderação. Qual é a sua recomendação? Primeiro, já manda também pra mim uma garrafa dessa manteiga, tá bom? A manteiga de garrafa é uma manteiga deliciosa e é uma gordura boa, feita com a gordura do leite. O leite é um alimento com bastante gordura saturada e o nosso corpo precisa de um pouquinho de gordura saturada. Comparando com óleos vegetais, a manteiga, seja ela de garrafa ou a manteiga convencional ou a manteiga ghee, elas são muito boas se o seu colesterol não estiver muito alterado e se a sua alimentação for equilibrada. Então, a manteiga de garrafa pode ser consumida desde que a sua alimentação total seja equilibrada e você não tenha nenhuma alteração em exames. Se tiver alteração em exames, é importante procurar orientação de um profissional. Tá joia. O Marcos de Rondonópolis também pergunta sobre o ovo caipira de granja, que você acabou de responder. Mas eu ainda fiquei com uma dúvida, vou aproveitar a pergunta dele. O ovo orgânico em relação ao ovo que não é orgânico, tem diferença? Tem. Por quê? O ovo orgânico, a galinha que bota o ovo orgânico, ela tem um tratamento, ela é criada num ambiente totalmente diferente das galinhas que não fazem o ovo orgânico, né? Exato. Então, a galinha que tem o ovo orgânico, ela respeita o ciclo circadiano. O que é isso? Ela vai dormir a hora que escurece, ela vai acordar a hora que clareia. Então, nada do que é passado para esse ovo vai ser ruim, porque ela tem o tipo de ração é melhor. Então, o ovo orgânico, ele tem mais qualidade do que o ovo convencional. Aliás, tudo que é orgânico tem mais qualidade. Por quê? Ele tem uma criação, no caso da galinha, diferente. E que não transmite, né, vamos falar assim, para esse ovo coisas ruins. Perfeito. Principalmente em relação a hormônios, antibióticos e etc. A Lívia, de Londrina, no Paraná, gostaria de saber qual é o melhor óleo para usar: soja, milho, girassol, ou se é melhor substituir pelo óleo, o óleo pela banha? Então, tudo vai depender, eu sempre falo isso, vou ser repetitiva, tudo vai depender de como estão os seus exames. O único óleo vegetal que eu recomendo para uso é o óleo de azeite extra virgem, né? Por quê? O óleo de soja e milho são transgênicos. O óleo que nem é de canola, o óleo canola, ele é um óleo que não existe, na verdade. A canola é uma planta que foi desenvolvida em laboratório, era uma planta chamada couza, que produzia um ácido que era letal, porque dava problema cardíaco, que no Canadá chama canola porque é Canadian Oil Low Acid. Ele foi transformado em laboratório para ter essa diminuição desse ácido que fazia mal para o coração.
Então, é uma planta geneticamente modificada, produzida em grande escala no Canadá e que tem substâncias transgênicas e gorduras que não fazem bem à nossa saúde. Deveria ser proibido, então, isso, né? A gente tem muitos interesses, às vezes, né, envolvidos nessas questões que não proíbem coisas que são sabidas que são ruins. Então, o melhor óleo pro cozimento seria o óleo de azeite extra virgem. E a gente tem que tomar alguns cuidados. Ele tem que ser prensado a frio, né? Então, ele só é prensado para poder extrair esse óleo. Ele tem que estar em embalagem escura se você for comprar no mercado, porque ele oxida com a luz, ele é muito sensível, né? E tem que ter acidez baixa, porque daí o que a gente chama de ponto de fumaça, que é quando ele se transforma para ficar ruim em relação à temperatura, é um ponto de fumaça mais alto. Você pode chegar até 207 graus aquecendo e não vai fazer mal nenhum. Só que o azeite, ele tem um preço maior, né? Então, às vezes, fica difícil para a gente colocar dentro do orçamento. E aí, o que eu recomendo, se não houver nenhuma alteração em exames, o consumo de gorduras como a manteiga de garrafa, o óleo de coco ou até mesmo colocar o azeite se quiser. E a banha de porco, que a gente usa também, tá? Tá joia. Ai, tem tanta pergunta boa aqui. Acabou meu tempo mesmo? Acabou. Mas assim, eu prometo que a Carol volta. E você promete voltar? Prometo. Porque a gente vai conversar mais sobre alimentação. Obrigada pela sua participação. Imagina. É tão bom aprender, viu? Muito bom, muito obrigada, adorei. Imagina. Foi uma aula, né, gente? E olha, você tem mais informações no site da Carol, que é carolinetrevisan.com.br, no Facebook Caroline Trevisan Nutricionista, no Instagram Caroline Trevisan, e o telefone é o 11 99719 4249. Esse é o WhatsApp. Você pode ligar também para marcar um bate-papo no 11 2129 6635. Então, tô te esperando em breve. Obrigada. Tá? Obrigada. Foi uma alegria te receber. Obrigada, até a próxima. Aprendemos bastante. Vamos botar em prática? Tem que cuidar da alimentação, não tem jeito. Tem que fazer exames periódicos, tem que passar no médico, tem que ficar de olho na saúde, é nosso bem maior.